Olá, uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço, a nossa gratidão pelo seu prestígio ao nosso programa e a toda a programação da TV Mundo Maior. Ultimamente temos falado a respeito da vida de Chico Xavier, contando alguns casos interessantes, pitorescos, todos eles encerrando profundas lições de vida, com aplicação no cotidiano de todos nós. Hoje nós vamos ver aqui, está neste nosso livro, Chico Xavier, o apóstolo da fé, que organizamos, escrevemos e foi publicado pela editora LEP. Trata-se de um dos mais de 30 livros que escrevemos e organizamos, biografando, documentando a vida de Chico Xavier. Chico certa vez nos contou que ele se submeteu a uma prova para receber lá uma promoção no serviço dele e ele tirou 27 zeros nesta prova. Os 27 zeros de Chico Xavier. Uma companheira comentava com Chico sobre um concurso de âmbito estadual, a que se submetera. Essa companheira era Márcia, minha esposa. Era professora e almejava a efetivação no cargo. Classificara-se, no entanto, não se conformava com a nota obtida na prova de redação. Chico disse-lhe então: console-se comigo, minha filha. E contou um caso, uma história curiosa. Eu tinha ido ao Rio de Janeiro para fazer um concurso objetivando promoção. Ele era funcionário da Fazenda Modelo, lá em Pedro Leopoldo. Ganhava muito pouco e realmente estava precisando melhorar os vencimentos, pois a minha família era muito grande. Em Belo Horizonte, já fora reprovado em 2 concursos. Vejamos bem, Chico Xavier, o médium extraordinário, já havia sido reprovado em 2 concursos em Belo Horizonte. Era o 3º. O senhor Rômulo Joviano me acompanhara ao DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, no Rio de Janeiro. A prova seria no Colégio Pedro II. Para que eu fosse aprovado, precisaria totalizar 40 pontos. Pois bem, fui reprovado outra vez, pela 3ª vez. Consegui apenas 13 pontos, tirando 27 zeros. Dos 40 pontos, ele acertou 13, não é? E tirou 27 zeros. Os 8 companheiros, aos quais havia ensinado, passaram e eu fiquei. Vejamos que interessante. Ele havia estudado com 8 companheiros e ele havia ensinado. Aos 8 companheiros, eles foram aprovados. E o Chico tomou bomba, né? Eu me sentia muito triste,
pois tinha certeza de que estava preparado. Mas os examinadores sempre me marcaram muito. Ele falando, né? Médium, espírita, os examinadores, diz ele, o perseguiam, né? Você sabe, eu era espírita, médium. O diretor do DASP me chamou. Então o diretor do DASP chamou o Chico, no final. O senhor é que é Chico Xavier? Perguntou. Pois sua incompetência é tamanha que o seu caso está me chamando para a fé religiosa. Olha como isso daqui é interessante. O Chico contava e gargalhava, né? O diretor falando com ele, olha, a sua incompetência é tamanha que eu vou acabar acreditando que você só pode ser médium para receber esses livros, porque você é muito incompetente. A minha esposa tem lido os seus livros e está encantada. Não pode ser o senhor quem os escreve de fato. À noite tive um sonho. Prossegue o Chico com sua pitoresca narrativa. Tive um sonho e nele me vi diante de um palácio muito bonito. Embora não visse Emanuel, sentia que ele estava por perto, me acompanhando. Aproximei-me mais daquela majestosa construção e percebi uma sigla, DASP. Então, ele viu a mesma sigla, né? DASP. Então, muito assustado, exclamei, meu Deus, aqui também existe DASP? Foi aí que ouvi a voz de Emanuel me falando. Mas o DASP daqui é diferente, Chico. O DASP aqui significa Departamento de Assistência aos Servidores do Pai. E Chico completa, daí em diante, jamais faltou dinheiro para as necessidades primeiras. Nossa irmã, a Márcia, ficou muito edificada com a experiência de Chico, mas ainda lamentava-se, argumentando ter se esforçado muito, e dizia, as minhas coisas são conseguidas com muita dificuldade, Chico, sempre com muita luta. Mas isto é bom, minha filha. Quer dizer, olha, muita gente fala assim, né? Minhas coisas são conseguidas com muita luta, com muito esforço, com muita dificuldade. Chico disse, mas isto é bom, minha filha, prosseguiu o médium, porque quando a gente está de mais idade, olha para trás, vê as dificuldades superadas e sente satisfação íntima, enorme. Diz Emanuel assim, você esteja certo de que na terra os felizes não têm história. Olha, era um ensinamento atrás do outro, né? Emanuel falando com Chico, os felizes não têm história. De fato, não tem história para contar de luta superada, de prova vencida, de dificuldade que ficou para trás, que passou fome, que fez isto, que fez aquilo, né? Os felizes não têm história. O assunto terminou por ali, mas todos permanecemos meditando na beleza das palavras de Chico, nas suas provas ao longo da vida e nos seus 27 zeros. O chefe lá do DASP falou com ele, né? O seu caso está me chamando para a fé religiosa, porque não é possível que você seja o autor desses livros. A minha esposa gosta tanto dos livros que você escreve, agora você vem fazer uma prova e tira 27 zeros. E assim são os assuntos, as histórias de Chico, né? Ainda neste mesmo livro, nós tivemos oportunidade de registrar uma conversa que certa vez tivemos com Chico Xavier lá no Grupo Espírita da Prece. Aqui neste capítulo, Chico menos
do que nada. Numa época de crescente interesse material por parte de certas editoras espíritas, distribuidoras de livros, autores, médiuns ou não, organizadores de eventos pagos e regiamente pagos, seminários e congressos, os chamados workshops, tão em moda na atualidade, vale lembrar a palavra de Chico Xavier. Há muitos anos atrás, quando de uma de suas visitas periódicas à sede da União Espírita Mineira em Belo Horizonte, Chico sempre visitava a União Espírita Mineira. Tanto quando ele morava em Pedro Leopoldo, cidade muito próxima de Belo Horizonte, também quando ele transferiu residência para Uberaba. Ele era muito amigo dos diretores da União Espírita Mineira, da dona Nenê Aluoto, que era presidente da União, do Martins Peralva, que era secretário da União Espírita Mineira. A União Espírita Mineira sempre esteve incondicionalmente ao lado da tarefa mediúnica de Chico Xavier. A União Espírita Mineira, sem dúvida, sempre foi uma instituição baluarte dentro do movimento espírita brasileiro. Chico estava visitando a União Espírita Mineira, percorrendo as dependências da venerável instituição, folheando as obras expostas nas prateleiras da livraria, quando ele parou e comentou com o pequeno grupo que o acompanhava. Uma livraria na União Espírita Mineira existia, ainda existe, uma grande livraria, exposição de livros na União Espírita Mineira, e Chico sempre gostou muito de livros. Ele parou, estava visitando, olhando os livros ali expostos e disse assim: se a gente pudesse pagar para as pessoas lerem estes livros. Vejamos que observação interessante, não é? Nós vendemos os livros, não é? Nós estamos dentro de uma conjuntura social, econômica, que praticamente somos levados a comercializar os livros. Mas vejamos a visão de Chico Xavier. Se a gente pudesse pagar para as pessoas lerem estes livros, acreditamos que este registro, endereçado aos companheiros de bom senso, seja mais do que suficiente para repensarmos os rumos que o movimento de divulgação, infelizmente, vem tomando no Espiritismo. De outra vez, escutamos Chico respondendo a alguém que o interpelara quanto ao dinheiro dos livros, ponderando que as editoras deveriam conceder-lhe parte de suas rendas. Então alguém falou com Chico na reunião: Chico, mas as editoras ganham muito, vendem muito, as editoras deveriam conceder a você parte de suas rendas, não é? Porque Chico sempre doou integralmente os direitos autorais de todas as suas obras às mais diversas editoras, como a Federação Espírita Brasileira, a LAC, IDE de Araras, Ideal de São Paulo, GEM de São Bernardo do Campo e por aí afora. Aí Chico respondeu: Chico Xavier não é nada. Ele às vezes ficava bravo. Ele falava de maneira firme e incisiva: Chico Xavier não é nada. Mas no dia em que eu aceitar pelo menos 1 centavo do produto da venda de qualquer dos livros por mim psicografados, deixarei de ser Chico Xavier. Ou seja, menos do que nada. Era a opinião dele. Conversávamos então, o assunto continuou, e conversávamos sobre as elevadas
taxas de inscrição que estavam sendo cobradas pelos organizadores de eventos espíritas, porque realmente isto hoje, para muitos, virou um comércio, né? As taxas de inscrição realmente são muito altas. Nós compreendemos as despesas necessárias, indispensáveis, mas as taxas muitas vezes extrapolam. Então Chico, fixando-nos com a sua costumeira seriedade, quando o assunto assim o exigia, sem meias palavras, ele nos falou assim: olha, dos outros eu não sei, mas eu jamais seria capaz de participar de um evento em que as pessoas precisassem pagar para me ver. Olha que coisa, né? Eu jamais seria capaz de participar de um evento em que as pessoas precisassem pagar para me ver. Daria o dinheiro que tivesse no bolso para ir embora. Então são lições atrás de lições que de fato nós precisamos de refletir a respeito destas lições a fim de melhor ajuizarmos, não é? Sobre o que estamos fazendo. Estamos fazendo dentro do movimento espírita, estamos fazendo a favor da doutrina ou contra, muitas vezes, contra a doutrina, contra o movimento, contra a divulgação da mensagem, para que a mensagem possa alcançar um número maior de pessoas, porque está se criando dentro do movimento espírita uma espécie de profissionalismo religioso. Ainda neste livro, Chico Xavier, o apóstolo da fé, quando Chico fez 89 anos, 89 primaveras, ao ensejo das 89 primaveras de Chico Xavier, lembro-me do que nos disse certa vez, há mais de 2 lustros, em sua casa, quando igualmente comemorávamos o seu aniversário. Então, há uns 10 anos atrás, quando ele estava fazendo 89 anos de idade, nós estávamos com ele em sua casa, eu e Márcia estávamos com ele em sua casa, então ele nos falou assim: estou feliz, lutei muito, mas a luta nunca me cansou. Sinto apenas não ter sido, para os espíritos, o instrumento ideal. Olha o que ele falava. Chico Xavier, não é? Por aí nós nos deparamos com médiuns que acham que são os reis da cocada preta, né? Os chamados, a vaidade, o personalismo. Sinto apenas não ter sido para os espíritos o instrumento ideal. Esforcei-me ao máximo, mas se não tivesse sido pela bondade de Emmanuel, eu não teria conseguido caminhar. Devo a ele, o benfeitor da primeira hora, tudo o que consegui realizar. Emmanuel passou por cima das minhas imperfeições, sempre esteve ao meu lado para o trabalho, nunca para a crítica, para os meus erros pessoais ou para os possíveis erros dos companheiros. Ele sempre me dizia: Chico, não nos importa o que você faça de si. Entretanto, no que você fizer, nada faça contra Jesus. Eu me recordo que, certa vez, uma jovem, ela apareceu lá no grupo espírita da prece, dizendo que estava escrevendo uma biografia a respeito de Jesus Cristo. Ela falou assim: olha, Chico, eu estou escrevendo um livro, é uma biografia sobre a parte obscura, vejamos bem o que ela disse, da parte obscura da vida do Cristo. Chico ficou bravo. O Chico falou assim: olha, minha filha, você faça o que você quiser, mas não escreva nada contra Jesus, não, porque você há de pagar muito caro. Você faça o que você quiser,
mas não escreva nada contra o Cristo, porque você há de pagar muito caro. Emmanuel sempre dizia ao Chico, Chico, não nos importa o que você faça de si. Entretanto, no que você fizer, nada faça contra Jesus. Olhando para trás, lamento o tempo que, infelizmente, eu não soube valorizar. Perdi minutos preciosos que poderiam ter significado mais livros dos Espíritos para nós. Olha aí, escreveu mais de 500 livros, né? Às vezes o corpo se nos transforma num fardo excessivamente pesado, faz exigências demais ao espírito encarnado. Tantas vezes temos que interromper o trabalho para satisfazê-lo. Alimento, higiene, sono, remédio. Não vou dizer que não tenhamos feito alguma coisa. Certamente, por nosso intermédio, os espíritos fizeram. Mas agora, às vésperas dos 80, sinto que poderia ter produzido mais na mediunidade. E por isto, que não pense em deixar o corpo tão cedo. Tenho que trabalhar diminuindo, digamos, essa defasagem. Você já imaginaram, então, como eu estaria caso tivesse parado para escutar as críticas? Eles teriam me amarrado os pés e as mãos. Foi o que disse Chico. Se eu tivesse parado para escutar críticas, eles teriam me amarrado os pés e as mãos. Isso aqui ele nos disse quando ele estava prestes a completar 80 de idade, estava com 79 anos de idade. Aí ele contou, quando estourou o caso Humberto de Campos, estive para deixar tudo. Quando houve o processo da família de Humberto de Campos, contra ele, contra a FEB, isso em 1944, não é? Diz ele que esteve para deixar tudo. Emmanuel me disse, você quer parar, pare, mas nós vamos continuar. E existe muito médio por aí. Vamos arranjar alguém que talvez o substitua até com certas vantagens. Como sempre tive horror de ficar desempregado, aguentei a surra da imprensa em silêncio. Porque como ele apanhou da imprensa, viu? Ao longo de toda a vida, apanhou da imprensa leiga e apanhou também da imprensa espírita, muitas vezes. Apanhou também da imprensa espírita. Era pancadaria nos jornais todos os dias. Ele dizendo aqui, cartas, telegramas, recados malcriados. Ainda bem que nunca tive telefone. Quando a coisa apertava, Emmanuel me levava para o serviço da mediunidade. Eu ficava em transe, escrevendo, quase todo o tempo disponível. Assim eu me isolava. A fofoca do dia esfriava e vinha do dia seguinte. Dizendo aqui que a fofoca do dia esfriava, mas do dia seguinte vinha outra. De maneira que, graças a Deus, a não ser de mim mesmo, não posso me queixar de nada. Os espíritos sempre foram muito bons para mim. Os espíritas, nem sempre, mas tive e tenho companheiros espíritas maravilhosos. Então são lições de Chico Xavier que nós íamos escrevendo, coletando, organizando e colocando nestes livros. Olha, um grande abraço para você, muita paz e até o nosso próximo programa.